Meus amigos da família Cial, boa noite. É um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês, para estarmos juntos do nosso Mestre Jesus, com seus ensinamentos, com a lembrança do seu amor por todos nós e com as suas atitudes sempre misericordiosas diante de todos. Nosso assunto de hoje é um assunto que é polêmico, é difícil, é complexo, né? Que nós vamos falar sobre o suicídio. E ao abordar hoje o suicídio, nós dividimos em partes o estudo, né? E vamos falar dentro daquilo que a gente entendeu como relevante para o nosso contexto de hoje. Vamos então à nossa prece. Jesus, mestre e amigo querido, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez, de forma virtual, mas reunidos em teu nome, em nome do amor, em nome da paz, em nome da união dos seres. Querido mestre, que nessa noite de hoje, na abordagem desse tema bastante complexo, que o plano espiritual possa nos intuir, para que possamos levar a palavra de uma forma clara, de uma forma direta, de uma forma que todos possam entender. Te pedimos essa ajuda, meu querido, para que o estudo possa esclarecer e não confundir. Querido mestre, nos ajude na nossa caminhada em direção a Ti, que possamos sempre praticar a lei do amor, hoje e sempre, com a graça de Deus. Então, pessoal, vamos ao nosso estudo de hoje, que nós vamos falar sobre o suicídio. Insisto, mais uma vez, é um tema bastante complexo, um tema difícil de trabalhar, de lidar com ele, mas vamos trocar um pouquinho sobre esse tema então. Há ocasiões em que a vida se torna uma carga muito pesada, muito difícil, e muitos de nós perdemos o entusiasmo de seguir em frente. Essa vivência é mais comum do que se concebe, ainda que ninguém goste muito de falar a respeito, ou não tenha com quem dividir seus momentos difíceis. Quanto maior a tristeza, a melancolia ou a depressão, maior o isolamento ou a culpa por não estar de bem com a vida. São várias as portas que levam ao suicídio. Tragicamente, a sociedade desconhece a gravidade da situação e a urgência de algumas medidas que poderia abrandar esse problema, considerado de saúde pública no Brasil e no mundo. Vamos então entender a origem da palavra suicídio. Etimologicamente vem de sui, o que significa si mesmo, e caedes, que significa ação de matar. O suicídio, então, juntando as expressões, significa tirar a própria vida. Bom, após o conhecimento da origem da palavra suicídio, vamos agora ao seu conceito, a questão conceitual. O primeiro conceito que nós vamos buscar é um conceito comum, falado até pelo Rossano Klinger, que diz assim: o suicídio é um fenômeno complexo e multifacetado, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidade de gênero. Para o CVV, suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha ou ação que tem grandes implicações sociais. Pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. Agora, dentro da visão espírita, buscamos também o apoio do Rossano Klinger, que achei bastante significativo que ele coloca, né, como uma questão conceitual na visão espírita. Segundo a visão espírita, o suicídio é um ato que leva a um caminho espiritual de dor e sofrimento, e está longe de ser uma forma de libertação. O suicídio é analisado de diferentes formas em função de cada cultura. Para muitas religiões, o suicídio é um pecado, ao passo que outras creem que alguém possa acabar com a sua própria vida a mando divino. Há sociedades que consideram que o suicídio pode ser uma forma honorável de evitar ou escapar de situações humilhantes. Vamos só rever algumas questões para poder exemplificar bem esses aspectos. Na sociedade greco-romana, era preferível a morte à desonra, ou a morte por ter medo de uma morte terrível. Na Idade Média, era a arte do diabo,
terminantemente proibido e punido. Na literatura, Shakespeare, em 1597, lançou Romeu e Julieta, e Goethe, em 1774, As Amarguras do Jovem Werther, um livro que causou muitos problemas para a época. Para os japoneses, existe o Harakiri, ritual suicida. Os pilotos kamikazes na Segunda Guerra Mundial, que eles acreditavam no vento divino, eles jogavam os seus aviões contra o que fosse, porque eles acreditavam que aquilo iria ser honroso para eles. Temos um exemplo bastante também complicado, o pastor Jim Jones, né, nas Guianas. Ele provocou um suicídio em massa. Né? Muita gente morreu na época, como também se fosse algo de purificação. E temos também a questão do jihad, os homens bombas. Né? Isso é feito uma lavagem cerebral e eles acreditam que matando muita gente, se matando, é uma questão de honra, é uma questão de levar adiante a sua coragem, né, para o mundo que vem à frente. Temos também a indução criminosa a crianças e jovens na internet, como jogos de baleia azul, jogos que ensinam a criança a montar a própria forca, quadrinhos que vêm com essa violência. Né? Isso são casos que acontecem na nossa sociedade. É importante que nós possamos estar atentos, porque o suicídio às vezes acontece com crianças principalmente, né? Por serem induzidas ao ato. Isso a gente precisa ter muito cuidado e estar sempre atento em casa. O suicídio afeta pessoas de diferentes idades, origens e classes sociais. E o importante passo é saber identificar em si mesmo ou em pessoas próximas os sinais de alerta, tais como alguns já mostrados aqui, com pensamentos depressivos, baixa autoestima, frases sobre suicídio, entre outras. Suicídio é um fenômeno mundial. Vamos agora trabalhar com os dados, né? Porque os números são informações prontas, autoexplicativos. A importância deles depende da credibilidade da fonte. Quando o assunto é suicídio, as fontes referenciais que nós estamos trabalhando com ela são da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde no Brasil. O suicídio tem aumentado nos últimos tempos de uma forma assustadora. Vejamos agora alguns dados estatísticos tirados do livro do Alberto Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Relatório da OMS de 2014. Prevenindo o suicídio, imperativo global. Suicídio, caso de saúde pública. Organização Mundial da Saúde, dados de 2012, né? Foi no relatório de 2014, 804 mil suicídios no mundo em 2012. 2.200 casos dia, 1 a cada 40 segundos. Das mortes violentas, o suicídio é responsável por 56%. É mais frequente em homens e idosos. Em países de baixa renda, 75% dos casos em países de baixa renda. Isso no mundo. No Brasil, são 6 mortes por cada 100 mil habitantes. Está matando tanto quanto a AIDS. Né? No Brasil, em 2012, foram 11.900 pessoas que suicidaram. 32 suicídios por dia. E nisso aqui eu quero fazer uma colocação que foi feita numa live do Sérgio, né? Falando sobre a questão do suicídio na infância e na adolescência. Quando estava se discutindo esses dados, alguém do quadro do Sérgio entrou e disse com muita clareza: já estamos até o início do mês de setembro, ou seja, contando agosto ou julho, não ficou claro, com 700 mil mortes. Ou seja, esse ano a previsão é que possamos passar de 1 milhão de mortes por suicídio. Cada suicídio é uma tragédia pessoal que leva prematuramente uma vida. Agora afeta enormemente a vida de familiares, amigos e da comunidade. Causas do suicídio. Em 90% dos casos, os suicídios estão associados a patologias de ordem mental, que são diagnosticáveis e tratáveis, como transtorno do humor, depressão, transtornos por drogas, transtorno da personalidade, esquizofrenia. Essas causas
do suicídio patológico, elas são perturbações que envolvem, como nós falamos de depressão, depressões graves, melancolias, desequilíbrios emocionais, obsessões, delírios crônicos. Tem um psiquiatra americano chamado Karl Menninger, que para ele o suicida se apresenta em 3 dimensões inconscientes e interrelacionadas: vingança e ódio, desejo de matar; depressão, desespero, desejo de morrer; culpa, pecado, desejo de ser morto. Depois de ter conhecimento das questões conceituais e dos números sobre o suicídio, é possível estarmos ainda sob o impacto das estatísticas opressivas e amplamente desconhecidas. Entretanto, é válido lembrar que esses indicadores não expressam com a devida precisão a realidade dos fatos. As taxas de suicídio são reconhecidamente ainda mais elevadas do que indicam os relatórios oficiais. Se nós estamos realmente, no momento, como uma dessas pessoas que está enfrentando este momento difícil em nossa existência, como a escassez de recursos financeiros, doenças, ou complexos desafios pessoais, na vida familiar ou na vida profissional, e estamos nos sentindo abatidos, desesperançosos, neste momento é importante a gente refletir um pouquinho. E quero fazer um convite para que vocês venham refletir comigo nesse contexto, tendo por base a música do Carlinhos Brau. Essa música, ela foi feita, tá, com o Centro de Valorização, a pedido do Centro de Valorização da Vida, o CVV e o Libres Laboratório. Eles lançaram essa música no dia 10 de setembro último, tá, que é uma mensagem empática, incentiva um diálogo sobre o tema. Esse clipe foi lançado junto com a música, um clipe muito legal, mas infelizmente não deu para eu colocar aqui porque o som não ficou bom. Então, vamos só trabalhar a letra da música do Carlinhos Brau, que se chama Vozes do Silêncio. Diz assim a letra: um furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo, me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil, e para quem não é? Mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente para te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conte sua história. Tudo que dói, só dói até passar. O primeiro passo é encarar, olhar de frente e falar. Ainda tem muita vida para viver. Você não está sozinho. Vai rolar, você vai ver. Então vamos buscar um trecho que marcou muito, que lembra muito o que o Chico Xavier nos disse, né? Tudo que dói, só dói até passar. O Chico nos diz, tudo passa. Tenha fé, tudo passa. Então essa música, trechos fantásticos. Eu entendo, eu te entendo, me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil para quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. Você não escolhe. Não tem nem definição, mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente para te escutar. Tudo que dói, só dói até passar. Você não está sozinho, vai rolar, você vai ver. Então, é uma música que mexe, uma letra que mexe com a gente. É o diálogo, abrindo o diálogo. E nisso nós vamos buscar alguns exemplos, né, para que vocês possam ter clareza disso. Tem exemplos que as pessoas fazem por medo, fazem por rompantes momentâneos, né? Nós temos momentos em que você toma uma atitude intempestivamente e faz. Por exemplo, uma criança, seus 12 anos, na escola que as minhas sobrinhas estudavam, a mãe foi chamada lá porque ele estava fazendo coisas erradas, coisas, segundo aspas, né, feias na escola. Ela foi lá e na frente de todas as crianças no intervalo, no chamado recreio, né, deu uma surra nesse filho, humilhou esse filho. Esse filho foi para casa quietinho, não falou mais nada com a mãe. Ao chegar em casa, esse filho se matou.
Então veja bem uma coisa, tem duas questões, o momento de rompante dele e uma coisa, né? Uma vingança com a mãe. Né? Você fez isso comigo, então eu vou tirar a minha vida. Tem também um caso também que a minha sogra estava internada e junto internou uma mulher toda queimada. E a história dela é curiosa, ela se queimou porque o marido brigou com ela e ela, para se vingar do marido, tacou fogo no próprio corpo e se arrependeu depois. Pedia, eu me arrependo, eu quero ficar boa, dói muito, dói muito, dói muito, mas infelizmente ela veio a desencarnar. Uma outra história, um pai de 27 anos matou os 2 filhos, tirou a vida dos 2 filhos e tirou a própria vida dele para se vingar da mulher. Isso foi lá em Goiás. E tem uma história também, que está no livro Suicídio da Infância e da Adolescência, né, que diz para a gente o seguinte: um garoto de 16 anos, ele estava muito triste com a vida dele e tudo, e queria mudar a vida dele, mas ele não encontrava caminho, ele não encontrava saídas, né? Ele queria porque queria mudar. Ele era de filhos de pais separados. Ele um dia foi para a casa do pai, o pai morava no 15º andar. Ele vai e no rompante ele se joga pela janela do 15º andar e se precipita para baixo. Só que ao cair, ele cai na piscina do condomínio. A piscina estava coberta com plástico muito forte, grosso. Ele bate, a queda é uma parada e ele vai para o hospital. Há uma suspeita de ficar tetraplégico e tudo, só que essa suspeita não se confirma, ele fica paraplégico, que é muito ruim. Mas ele consegue ficar com os membros superiores livres para poder realmente movimentar os braços e tudo, se locomover na própria cadeira de rodas. E ele vai para o hospital em Brasília, que foi um tratamento fantástico, né? Das partes neurais todas. Ele começa a fazer um tratamento e se entusiasma com o que está fazendo. Então ele volta a ter gosto pela vida. Então, essas questões a gente precisa estar muito atento, porque o suicida pode estar do nosso lado. Vamos olhar, vamos abrir espaços para que possamos receber essas informações, né? Vamos estar atentos para que possamos receber essas informações, porque a gente precisa ter um sentido para a vida. E o sentido da vida para os espíritas, o livre-arbítrio, é soberano. Somos os construtores do nosso destino. Ele se desdobra à nossa frente a partir das escolhas que fazemos a cada instante. Quando nossas decisões convergem na direção das leis que regem a vida e o universo, a existência vai fluir como as águas do rio que seguem resolutos na direção do mar, enfrentando os eventuais obstáculos sem se deter neles e avançando sempre. Um exemplo disso, eu vou citar um exemplo que eu citei na fala passada. Esse exemplo de sentido da vida, de buscar, de ter coragem, de encarar, de um médico judeu na Segunda Guerra Mundial. É o Dr. Viktor Emil Franklin. Ele nasceu em 1905 e morreu em 1997. Ele é doutor, professor de neurologia e psiquiatria da Universidade de Viena e da Universidade Internacional da Califórnia, criador da logoterapia, autor de dezenas de livros e reconhecido mundialmente. Legou à humanidade exemplos edificantes sobre a sua vida. Foi prisioneiro dos nazistas em campos de concentração, entre eles o de Auschwitz, ou seja, um campo de exterminação onde matavam os judeus na câmara de gás, sendo reduzido a uma vida extremamente dolorosa e miserável, até se libertar. Seus pais, seu irmão e sua esposa grávida foram mortos em outros campos de extermínio. Ele resistiu bravamente a essa desafiadora prova, que lhe fazia sentir diariamente as angústias de esperar a cada momento por sua exterminação, além da enorme saudade que guardava dos seus entes queridos. Em seus trabalhos terapêuticos, um dos argumentos essenciais defendidos por ele é descobrir o sentido da vida e do sofrimento. Ele diz assim: um dos principais fundamentos da logoterapia está em que a principal preocupação da pessoa não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido para a sua vida. Ao aceitar esse desafio de sofrer com bravura, a vida recebe um sentido até seu derradeiro instante, mantendo esse sentido literalmente até o fim, porque ele enfrentou mortes de companheiros, enfrentou a fome, o frio, a sede, a dor,
mas conseguiu. A fé em Deus permitiu que esse ser ajudasse outras pessoas sofridas após as experiências trágicas que teve no campo de concentração ocorrido na Segunda Guerra Mundial, soube tirar proveito das lições que recebeu e, sem se sentir completamente derrotado nas lutas enfrentadas pela sua sobrevivência, aceitou o desafio de sofrer corajosamente e encontrou um verdadeiro sentido em sua vida ao tentar compreender profundamente as razões do sofrimento para si e para milhares de humanos. Ratificando este processo do bem e do mal sofrer, Joana de Anjos diz: não te revoltes no crisal das dores, mesmo que sejam dores reais. A dor chega para que o espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado. Joana de Ângelos. Essa atitude desse ser de procurar manter o sentido da vida acima de quaisquer dificuldades, não abrindo espaço para o desespero, a angústia, entre outros, se fortalece e supera em um momento dessa complexidade passageira e não busca assim a saída no suicídio. Aliás, o suicídio é fortemente condenado pelas religiões em geral. O Espiritismo, rompendo no século XIX com a ideia de condenação eterna e de inferno como local de expiação, amenizou esse julgamento inapelável. Então vamos ver o que diz Kardec. Em pleno século XIX, quando a Igreja Católica ainda falava em inferno material, Kardec proclamou que o céu e o inferno são estados de consciência e não estão fora da alma humana. Hoje o Catecismo Oficial da Igreja também entende assim. O suicídio é tema recorrente na maioria dos 12 volumes da Revista Espírita, demonstrando que Kardec tinha uma grande preocupação com o assunto. Em julho de 1862, escreve um artigo intitulado Estatística dos Suicídios, fazendo uma análise sobre o aumento dos suicídios na França e procurando apontar as causas, lamentando que não existam pesquisas a respeito. Hoje, há essas pesquisas em todo o mundo, entre as que Kardec reconhece em seu tempo estão as doenças mentais, problemas sociais e, sobretudo, o avanço do materialismo e a falta de perspectiva na questão existencial. Falando em pesquisa, teve um sociólogo, o Emile Durkheim, que ele, na época, ele também fez um levantamento, isso foi em 1897, falando sobre suicídio. Isso está no livro Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro. As taxas de suicídio, ele dizia, que ele pesquisou e tudo mais, em 1897 isso, ele dizia, taxas de suicídio são maiores entre homens do que em mulheres, embora mulheres casadas que permaneçam sem filhos por algum tempo resistem taxa alta de suicídio. Taxas de suicídio são maiores entre solteiros do que casados. Taxas de suicídio são maiores entre os que não têm filhos do que têm. Taxas de suicídio são maiores entre soldados do que civis. Taxas de suicídio são maiores em tempos de paz do que em período de guerra. Isso em 1897. Se nós compararmos ao dia de hoje, nós estamos vendo que existe uma linha muito clara entre uma coisa e outra. Ou seja, continuamos hoje vendo pessoas se suicidando pelo problema da idade, pelo problema de doença, por problema de estar sozinho, ou seja, o que ele fala em 1897, nós puxamos para hoje, e Kardec em 1862 já se preocupava com isso. Em 97, Emile Durkheim faz esse levantamento. O que leva uma pessoa a tentar contra a própria vida? Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente, a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas, como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, essas coisas assim, E uma coisa é muito importante nisso aqui. Faz isso, normalmente, não porque quer morrer, mas ele quer sair do desespero, quer sair da dor, quer sair daquele momento difícil que ele está passando. E a morte passa a ser a saída para ele, mas não que ele queira morrer, ele quer sair da dor, ele quer deixar a dor de lado. Como se sente quem quer tirar a própria vida? No momento em que tem ideias suicidas, a pessoa combina 2 ou mais sentimentos ou ideias conflituosas. É um estado interior chamado de ambivalência. Ela busca atenção por se sentir esquecida ou ignorada e tem a sensação de estar só, uma solidão sentida como um isolamento insuportável. Quem diz isso para a gente é o CVV. O CVV coloca isso em cima das pesquisas realizadas por eles mesmos, quando as pessoas procuram e querem se matar. Então eles entendem que as pessoas se sentem exatamente assim quando querem tirar a própria vida. E diz, a causa principal do suicídio, que a Associação Médica Espiritista de Minas Gerais diz, é uma angústia
intensa nessas pessoas. Muitas vezes elas não desejam se matar, mas querem o alívio dessa dor, pois não a suportam. Uma das necessidades básicas dos seres humanos, que jamais deve ser esquecida, é a necessidade de ser visto e tratado como pessoa, de ser escutado e compreendido. Nesse sentido, vale a pena gravar bem. Ao lidar com essas situações, suicídio e depressão, o nosso dever é acolher, aceitar, não julgar, compreender e respeitar. Todos esses itens são citados pelo CVV. A alma não desaparece com o corpo, não é destruída pela morte, imortal e imperecível, não desaparece com o suicídio, assim como não deixa de sofrer, porque a vida prossegue em outro plano. A decepção que experimenta os suicidas é muito grande. Isso foi dito pelo Gerson Monteiro no Jornal Extra em 15 de abril de 2016. Mas vamos para o livro dos Espíritos. O homem tem o direito de dispor da própria vida? Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. Então vamos parar e pensar. Os nossos irmãozinhos que chegam nesse processo, a gente não pode julgá-los, porque ninguém quer tirar a própria vida, ninguém quer atentar contra a própria vida. O que as pessoas querem é serem vistas de forma diferente, o que as pessoas querem é serem ouvidas, o que elas querem é poder falar sobre elas mesmas, a dor que sente, como sente. A gente volta para a música, né? Se nós procurarmos tem pessoas que vão nos ouvir. Então, os nossos irmãos que entram nesse caminho, é uma coisa muito importante, né? Quem somos nós para poder julgar? Deus, na sua bondade, na sua suprema bondade, na sua misericórdia, Ele nos dá oportunidade o tempo inteiro. Não somos condenados eternamente. Quem se suicida volta para poder não ser castigado, não. Fala-se muito em castigo, não. Para ser reeducado, para poder entender, para poder aprender esses momentos. Então, quem somos nós para poder julgar aquele que comete esse ato? O que nós devemos fazer nesse momento é orar, pedir ao nosso Pai que possa amparar aquele ser que cometeu um ato de desespero, não querendo tirar a própria vida, mas querendo acabar com a dor. Então, nesse contexto, a gente para e pensa. Pessoas que ameaçam tirar a própria vida podem desistir da ideia? Sim, podem. Ao receber ajuda preventiva ou oferta de um socorro diante de uma crise, elas podem reverter a situação ao colocar para fora seus sentimentos, ideias e valores, alterando assim seu estado interior. As pessoas que tentam o suicídio e pedem socorro, existe uma questão dizendo que quem quer se matar não pede socorro, quem quer, né? Então vamos ver. As pessoas que tentam suicídio pedem socorro, sim. É frequente pedir ajuda em momentos críticos, quando o suicídio parece uma saída. A vontade de viver aparece sempre, resistindo ao desejo de se autodestruir. O autoextermínio, gente, é uma coisa de desespero mesmo. Tá? Então todos nós, a maioria das pessoas conhecem, amigos, pessoas da família que cometeram o autoextermínio, né? Então é importante que nós possamos estar ligados e orar por eles, pedir muito a Deus, pedir que o plano espiritual possa ampará-los, possa ajudá-los no mundo espiritual, porque foi um desespero. E vamos ter clareza disso. Quem está por perto pode ajudar? Falar nisso, né? Quem está por perto pode ajudar? É preciso perder o medo de se aproximar das pessoas e oferecer ajuda. A pessoa que está numa crise suicida se percebe sozinha e isolada. Se um amigo se aproximar e perguntar, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? A pessoa pode sentir abertura para desabafar. Nessa hora, ter alguém para ouvi-la pode fazer toda a diferença. E faz, gente. E faz. Tem experiência de um amigo que passou por isso. Ele conseguiu com que o outro amigo dele não fosse ao suicídio, por conversar com ele, por trocar uma ideia com ele, por falar com ele. Isso tem aproximadamente uns 30 anos. Ou seja, tanto tempo e a gente não esquece, né? Por quê? Porque ele foi ouvido. Ele estava em desespero.
Então é importante que a gente possa trabalhar nessa questão de uma forma mais aberta, mais tranquila. Como o suicídio é visto pela sociedade? O suicídio foi e continua sendo um tabu entre a maioria das pessoas. É um assunto proibido e que agride várias crenças religiosas. O tabu também se sustenta porque muitos veem o suicida como um fracassado. Falar sobre suicídio é a melhor forma de preveni-lo. No entanto, isso nem sempre é feito de forma adequada, como ocorreu com a série americana 13 Reasons Why, da Netflix. A primeira temporada conta a história de Hannah Baker, uma estudante que sofre bullying, abuso e acaba tirando a própria vida. A produção foi criticada por organizações de saúde mental pela abordagem do tema. E um estudo internacional revela as consequências reais disso. Ele mostra um crescimento de 13% no número de suicídios de americanos de 10 a 19 anos entre abril e junho de 2017, o período pós-estreia do seriado, em relação à taxa esperada para a época. Além disso, enquanto o aumento foi de 12% para as meninas, entre as meninas ele subiu para mais de 21%. Essa série ela retratou o suicídio como uma consequência lógica de problemas típicos da adolescência, o que facilita a identificação do público mais vulnerável com o conteúdo, explica o médico líder do trabalho Thomas Middlecoff, professor da Universidade de Viena, na Áustria. O aumento no número de suicídios após o seriado americano não é um fenômeno inédito. Caso parecido ocorreu no século XVIII com a publicação do romance alemão Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, no caso, né? Goethe. É uma pronúncia, não tem jeito, gente. Na obra, o protagonista se mata por causa de um amor frustrado. A leitura foi gatilho para dezenas de jovens europeus se matarem, tanto que alguns países proibiram o livro. O episódio deu origem ao termo efeito Werther, que descreve um boom de suicídios na esteira de obras e divulgações sobre o assunto. O suicídio pode ser prevenido? Sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, desde que existam condições mínimas para oferta de ajuda voluntária ou profissional. E alerta a gente, 25 brasileiros morrem por dia vítimas do suicídio. CVV tem esses dados. O grande desafio, como afirma André Trigueiro, é construir redes de cuidados devidamente capacitadas e interligadas, mudando a cultura de atendimento e acolhendo pessoas fragilizadas, com possibilidade de atentar contra a própria vida. Instituições religiosas e sociais são convidadas a entrar nesta luta. A doutrina espírita pode colaborar efetivamente na convocação social para o trabalho de prevenção dessa epidemia que invade o mundo de forma silenciosa e fulminante, através da explicação objetiva a respeito da imortalidade da alma e a necessidade dos renascimentos como caminho evolutivo. Ela expõe para aquele que está pensando nesse tipo de morte a inutilidade do ato. Interromper a própria vida, de forma consciente ou não, a fim de acabar com as preocupações e sofrimento, é sem dúvida um grande equívoco. Emmanuel nos fala sobre a questão ligada às consequências do suicídio para o espírito, que, em primeiro lugar, é preciso aclarar-se que o suicídio não apaga a falta cometida, mas, ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Em segundo, que o espírito, quando se dá conta do ato cometido, constata que nada valeu, ficando literalmente desapontado com os efeitos obtidos e que não eram os que eram buscados por ele, pois certifica que a vida não se extinguiu e que ela continua mais real que nunca. É onde a gente volta a falar de como nós devemos amar esses nossos irmãos que tentam, que conseguem o autoextermínio, porque eles estão em desespero. Porque quando você atenta contra a própria vida, você está em desequilíbrio, ou você está numa atitude intempestiva, ou você está com problemas relacionados à depressão, alguma doença, algum problema sério na tua vida pessoal. Então, essas questões nós precisamos ter muito cuidado com o julgamento desses irmãos. Não podemos esquecer que a doutrina espírita coloca o resgate desse processo, mas é um resgate ao qual Deus nos dá a oportunidade de uma reencarnação para que nós possamos nos melhorar. Ou seja, o Pai é amoroso. O Pai oportuniza
que nós possamos consertar as possíveis falhas. Então, o jugo, Jesus nos disse que o jugo dele é leve, mas é necessário que possamos acompanhá-lo. É importante que nós possamos amar, aprender a amar, ouvir sempre as pessoas que estão passando por problemas difíceis e que têm tendências a essas questões suicidas. Né? Emmanuel também nos fala, em Recato do Além, imortalidade, quando o suicida acordou no mais além, trazendo a chaga em sangue que abriu em si mesmo, ficou realmente espantado. O que aconteceu? Onde está a morte que eu entrei? Uma voz, porém, lhe respondeu aos ouvidos da consciência profunda. Meu filho, sairás da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida jamais. É nesse contexto que a gente busca a visão do Espiritismo sobre o suicida. Qual é a visão do espírita? Qual é a visão espírita sobre o suicida? Aquele que quer buscar a morte, fim de todos os problemas, acredita que destruindo o corpo deixará de existir. Entende, mais tarde, que é uma enorme decepção, porque ao perceber que continua vivo, descobre tardiamente que agravou a sua situação. E como que o Espiritismo vê o suicídio? Né? Espíritos criados por Deus, imortalidade, a vida não pode ser destruída. A vida do espírito é uma só, individualidade, uma personalidade em cada encarnação. Ora estamos aqui na Terra, ora estamos no mundo espiritual. Todos somos destinados à lei do progresso. Esse suicídio sobre a visão espírita, nós temos que ter clareza de que o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos oferece várias condições de nós buscarmos uma educação melhor para o nosso espírito, porque Ele regula a lei do ingresso e do regresso ao espírito no plano carnal. Reencarnação, lei do progresso e ressarcimento. Desencarnação, há tempo de morrer como há tempo de nascer. É importante que nós possamos ter clareza que tudo que nós fazemos, nós iremos ter uma ação educativa para que possamos entender o erro que nós cometemos. Não é um castigo, é uma oportunidade educativa de melhorarmos a nossa visão sobre o ato cometido. É importante que a gente possa ter isso bem claro. E nessa questão, a visão espírita, quanto àquelas pessoas que tentam o suicídio, que buscam o suicídio, ela entende que a terapia espiritual ao encarnado é fundamental, ainda mais aquele com risco de suicídio, o atendimento fraterno, que são informações básicas, conversar sobre os problemas que ele está passando, fluidoterapia, leituras, evangelho no lar, famílias, amigos. É importante ter um espaço para ser ouvido, para ser amparado, para ser acolhido. É importante que nós possamos entender e olhar bem para o nosso lado, ver aquele que precisa e acolher, sem julgar. Acolher. Cuidados preventivos, acolhimento, amparo espiritual, isso é na visão do encarnado. E nesse contexto a gente tem no livro Mundo Maior, escrito, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, no capítulo 13 desse livro do Mundo Maior, tem o caso Antonina. Ela foi abandonada pelo namorado com quem conviveu por 7 anos. Este, ao se formar em medicina, cortou relações com ela de forma grosseira e irônica. Decidiu por fim, então Antonina decidiu por fim a própria vida, mas a providencial intervenção espiritual em seu favor impediu que ela consumasse o fato, ou seja, o plano espiritual agiu para que ela não conseguisse chegar às vias de fato. Né? E o que fazer com o desencarnado na visão espírita? Desencarnou pelo suicídio. O que a gente pode fazer? Terapia espiritual, imenso trabalho no mundo espiritual que será feito por ele, recolhimento do suicida, instituições especializadas em tratamento, fluidoterapia aplicada ao perispírito, aprendizado das leis divinas, da vida eterna, isso no plano espiritual, reuniões mediúnicas na Terra em prol daquele que desencarnou, preparo para uma nova reencarnação supervisionada, ou seja, vai ter uma nova oportunidade para poder corrigir os seus erros, as suas falhas. Né? E a gente tem um exemplo disso no livro Missionários da Luz, no capítulo 11, o caso Raul. Raul, ele vai ao extermínio e
é arrebatado de imediato por espíritos vampirizadores que sugam suas energias vitais e levam-no ao matadouro. Após algum tempo, a intervenção espiritual terapêutica permite que ele seja conduzido a instituição especializada. Então, a questão espiritual é algo que vai sempre haver o perdão, vai sempre haver o olhar daquele que está em desespero. Custa, às vezes, demora um pouco mais até que você possa perceber isso, né? Prevenção. Como, dentro da visão espírita, a gente pode prevenir? A gente vai buscar ajuda no livro Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro, né? No capítulo 5, ele diz assim, que cada um se sinta responsável pelo vizinho ou parente que ele percebe estar em crise. Instituições, princípios humanitários, filantrópicos e religiosos também. A Organização Mundial da Saúde possui 90 países com políticas de prevenção ao suicídio. No Brasil, o Ministério da Saúde, em 2006, criou Estratégia Nacional para a Prevenção do Suicídio e manual direcionado aos centros de atenção psicossociais. E no Brasil, há 2.155 CAPs, 43 milhões de atendimento por ano. Então, é o trabalho de prevenção, mas olha, no primeiro momento, o que o André Trigueiro, em seu livro, diz? Que cada um se sinta responsável pelo vizinho ou parente que ele percebe estar em crise. Vamos olhar para o nosso lado. A gente está olhando para muito distante, precisamos olhar para mais próximo um pouquinho. E é importante que nós possamos sempre, com as nossas atitudes, abrir espaço para conversar sobre o assunto, sem julgamento, ouvir atentamente, demonstrar empatia, respeito pelos valores e opiniões da pessoa, não julgar, não doutrinar, não minimizar as queixas. É nesse contexto que o Vinícius de Moraes e o Toquinho fizeram uma música interessante também, tá? Um homem chamado Alfredo. A letra é assim: o meu vizinho ao lado se matou de solidão, ligou o gás, o coitado, o último gás do bujão, porque ninguém o queria, ninguém lhe dava atenção, porque ninguém mais lhe abria as portas do coração. Levou com ele seu louro e um gato de estimação. E Cornélio Pires, também falando, diz assim: sempre a vida, a morte é um grande mistério, tanta dor na despedida, mas quem morre perde o corpo, nunca perde a luz da vida. Um outro, chamado Desilusão, ele diz assim: a dor maior do suicida é sempre reconhecer que não perdeu seus problemas e continua a viver. Então, a dor maior do suicida é sempre reconhecer que não perdeu seus problemas e continua a viver. É importante, meus irmãos, que nós possamos entender que o suicídio é um tema difícil, que ele não é muito divulgado pela imprensa, porque quanto mais você divulga de uma forma indevida, mais atrai o outro para poder fazer. Mas a imprensa está buscando meios, e sempre tem buscado meios de colocar, de falar sobre de uma forma bastante consistente, né, de uma forma bastante amorosa, de uma forma em que as pessoas entendam que aquele que está ali é uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que precisa de apoio, uma pessoa que precisa de amparo. Tanto é que elas evitam colocar quantas pessoas se jogam da ponte de Rio-Niterói, quantas pessoas tiram a própria vida no metrô. Então, isso tudo para não estimular atitudes. Então, essa foi a nossa fala de hoje, o nosso trabalho de hoje, o nosso estudo de hoje sobre o suicídio. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e vamos agora reservar para a nossa prece final. Para a nossa prece final hoje, escolhi um texto do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, que diz assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros,
pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriquece a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Que assim seja.